boa tarde, boa segunda-feira, jogo aberto SC começando, faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Catarinense. Já temos 4 times classificados às quartas de final do estadual e 1 rebaixado. Atlético Catarinense consegue marcar primeiro gol no estadual, mas perde de virada para a Chapecoense e decreta rebaixamento à Série B do estadual. Criciúma conquista a primeira vitória como mandante, vê classificação encaminhar a próxima fase. Já Figueirense segue sem vencer fora de casa e liga sinal de alerta. Com gol de Modesto, Avaí vence Concórdia e conquista vaga às quartas de final. O primeiro objetivo era estar entre os 8, né? Agora o outro objetivo é estar nas primeiras colocações. Começou o Campeonato Brasileiro Feminino e o Avaí Kinderman não iniciou também. As Leoas perderam para o Real Brasília por 5-2, jogando em Caçador e com os portões fechados. Agora o Avaí Kinderman se prepara para encarar o Flamengo fora de casa no domingo, às 8 horas da noite, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. No Campeonato Catarinense, Criciúma e Figueirense abriram a 9ª rodada do estadual e, com casa cheia, 12.248 torcedores acompanharam a vitória do Tigre. Não vínhamos jogando mal, só que o resultado não estava acontecendo, principalmente no fator casa. Mas nesse final de semana, com casa cheia e diante do Figueirense, a primeira vitória como mandante no Catarinense finalmente saiu. Tiramos esse peso hoje, sabíamos desse compromisso. O Tigre dominou a partida, mas a rede foi balançada só nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47, Fabinho fez a festa da torcida carvoeira. Na volta do intervalo, o cenário continuou o mesmo, com Criciúma obrigando o Thiago Gonçalves a fazer grandes defesas. A principal foi essa aos 29 minutos. Mas ainda teve uma bola no travessão de Christopher e mais uma boa defesa de Thiago no chute de Marcelo Hermes. Mas o placar não mudou. Vitória do Tigre, a primeira diante do torcedor. Eu acredito que com esse resultado a gente já praticamente afasta qualquer possibilidade daquela parte de baixo, que era um fantasma para todo mundo. Eu não sou bobo, porque eu enxergava isso também. Eu não fiquei falando a respeito disso porque eu sei que isso aterrorizava torcedor, alguns fora, internamente também no ambiente nosso lá, isso tinha um terror lá dentro. Tem que ter confiança no que está sendo feito, né? Então a gente confiava. Já o Figueira segue sem vencer como visitante e agora liga o sinal de alerta porque faltam apenas 2 partidas para acabar a primeira fase do Catarinense. Uma boa parte do jogo a gente conseguiu equilibrar e tivemos oportunidade de sair inclusive na frente. A equipe pode se portar bem, pode conseguir vitória de fora, jogando fora de casa também. E a nossa torcida, a gente sabe do apoio que ela tem dado e a gente tem procurado assim, corresponder a esse apoio que eles têm dado. Em alguns jogos a gente não tem conseguido, principalmente nesses jogos fora, mas a gente, claro, vai dar esse resultado e essa resposta que eles estão esperando. Na ressacada, o Avaí carimbou a vaga às quartas de final e colocou fim à invencibilidade do Concórdia. Uma mescla que nunca deu tão certo no Avaí. Quando eu chego aqui tem uma meninada aí da geração nascidos em 2002, no qual o clube aposta e eles têm aproveitado bem. A cada rodada, o técnico Alex tem utilizado mais as crias da base havaiana. E no jogo contra o Concórdia foi Gustavo Modesto quem marcou o gol do Leão, o primeiro dele como profissional. O professor Alex, eu tenho que ressaltar também que eu não via jogando muito, mas nos treinos a gente ficava sempre pós-treino, treinando finalização, treinando ele, me dando apoio e conselho atrás de conselho. E não tem como não ouvir o Alex, né, que é um grande jogador. Antes do gol sair, vamos voltar um pouco na história. O Avaí entrou em campo com 5 desfalques. Lipe, Ranielli, Robinho e Ricardo Bueno por cartões e Vagninho por opção. Alex de Souza escalou os 11 titulares com uma única missão, classificar no estadual. Do outro lado tinha o Concórdia, invicto do Catarinense e dono da segunda melhor defesa até então. E um dos grandes responsáveis por estes feitos é o goleiro Rafael, que salvou o Galo do Oeste algumas vezes na ressacada. Só não conseguiu segurar o chute de Modesto. O Concórdia até tentou empatar no fim do primeiro tempo, com o Vinícius Moura no travessão. Já na etapa final, o jogo mudou de cenário, não de domínio, mas de fluidez. Virou uma partida truncada, com muitas faltas e uma arbitragem confusa. O que não mudou mesmo foi o placar.
1-0, vitória do Avaí sobre o Concórdia e fim da invencibilidade do time do Oeste. Tudo passa pelo gol, né? A atuação, o resultado de uma partida passa pelo gol. E quando a gente toma e cria também as oportunidades de fazer o gol, e às vezes, por infelicidade, a gente não acaba fazendo o gol, né? Não tem, o resultado não pode ser outro do que foi hoje. Olhamos a campanha do Concórdia, um time que sofre poucos gols, e hoje nós fizemos 1-0, tivemos a oportunidade de fazer até mais gols. Realmente é um dia para a gente ficar feliz com o resultado. Missão dada é missão cumprida, o Avaí carimbou a vaga às quartas de final do Campeonato Catarinense de forma antecipada. Com 16 pontos, o Leão da Ilha também mantém a invencibilidade na ressacada, com 3 vitórias e 1 empate. Agora restam 2 rodadas para o Leão da Ilha conhecer o adversário na próxima fase. O primeiro objetivo era estar entre os 8, né? Agora o outro objetivo é estar nas primeiras colocações. Mesmo com o regulamento não te dando uma vantagem tão grande, decidir em casa é algo importante. Além de Avaí e Hercílio Luz, mais 2 times garantiram vaga para a próxima fase do estadual e temos o primeiro rebaixado. O Barra precisou de apenas 4 minutos para abrir o placar. Marquinho fez um belo gol. Mas antes de ir para o intervalo, Marcílio conseguiu um pênalti. Luiz Fernando cobrou e empatou a partida. Porém, no segundo tempo, o Barra fez valer o fator casa e ampliou o marcador. Alan James desempatou o jogo. E nos acréscimos, Diego Ceará fechou o placar e deu a vitória para o Pescador. Barra 3, Marcílio Dias 1. No Augusto Bauer, Brusque e Camboriú protagonizaram o único empate da rodada. Quem saiu na frente foi o quadricolor, que abriu o placar com Everton Bala. Mas 4 minutos depois, Calisson do Camboriú deixou tudo igual. E o placar não mudou mais. Apesar do empate, o Brusque carimbou a vaga para a fase de mata-mata e é o único time invicto do Campeonato Catarinense. Já o Camboriú deixou a zona de rebaixamento e dá uma respirada na tabela. O Hercílio Luz, líder do Catarinense, continua a ser o time a ser batido. O Leão do Sul venceu o Joinville no Aníbal Costa e segue na ponta da tabela. O único gol da partida foi marcado por André, ainda na primeira etapa. Com a vitória, o Leão do Sul está garantido nas quartas de final do Catarinense. E temos também o primeiro time rebaixado para a Série B do Campeonato Catarinense. A Chapecoense venceu o Atlético Catarinense na Arena Condá e, com isso, confirmou o rebaixamento da equipe que tinha acabado de subir para a elite do estadual. Quem saiu na frente foi o Atlético. Aos 2 minutos de jogo, David Batista fez o primeiro gol do time no estadual. Mas... hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. E teve mesmo. Aos 44, Lucas Ribamar começou a reação da Chapecoense. 3 minutos depois, Neto virou o jogo para o time da casa. O terceiro da Chape foi na segunda etapa. Bruno Nazário fechou a conta. A vitória confirmou o Verdão do Oeste na fase de mata-mata e fez o time seguir na vice-liderança a 2 pontos do Hercílio. Já o Atlético, com o rebaixamento decretado, agora cumpre apenas tabela nas próximas 2 rodadas. Pelo tempo que a gente tem de carreira e de vivência dentro do futebol, eu acho que não pode ser desmontado um elenco que fez uma grande campanha na Série B. A gente sabe que a divisão é diferente, porém a gente enfrentou Criciúma na Série B, então faltou um pouquinho de planejamento em deixar aquela estrutura, aquela base daqueles caras que fizeram esse time chegar na primeira divisão para que viesse as peças-chave e a gente conseguisse fazer uma campanha melhor. Na bronca e com razão, né? Olha só, a gente vai conferir a classificação do Campeonato Catarinense. Temos o primeiro rebaixado e 4 classificados já. Na liderança, Hercílio Luz, 20 pontos, seguido de Chapecoense com 18, Avaí é o terceiro com 16 e o Brusque é o quarto com 15. Esses 4 já estão nas quartas de final. Só não sabem ainda em quais posições, né? Na sequência, Criciúma com 14, Figueirense é o sexto com 11. Na sétima posição temos o Barra com 11 e o Concórdia fecha o G8 com 10 pontos. Seguido de Camboriú 9, Joinville 9, Marcílio Dias 8 e Atlético Catarinense 1 pontinho somado. Marcou o primeiro gol, mas já está rebaixado. Testes da Fórmula 1 chegaram ao fim e a Red Bull liderou 2 dos 3 dias. Mas a verdade é que o Brasil está ansioso para saber se verá Felipe Drugovich na pista no domingo. Sérgio Pérez faz o melhor tempo da pré-temporada. Fernando Alonso foi quem mais andou. Isso necessariamente não garante que Pérez seja o mais rápido, nem que a Aston Martin seja a equipe mais confiável em termos de durabilidade
O que não se pode discutir é que a Red Bull já nasceu rápida e funcionando bem, obrigada. A segunda força parece ser mesmo a Ferrari. E o novo chefe, Frédéric Vasseur, disse que parece ter achado a solução para o desgaste de pneus e vai aplicá-la na corrida. A Mercedes recuperou dos problemas do segundo dia de testes, mas ainda parece ser o terceiro carro. A Aston Martin aparece até com potencial de ameaçar a Mercedes no início do Mundial. Se Lance Stroll não se recuperar do acidente que teve de bicicleta, em que quebrou os 2 punhos, o brasileiro Felipe Drugovich vai entrar em seu lugar e estrear na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Bahrein. Por aqui, durante as 2 sessões em que teve a oportunidade de pilotar o carro, fez um bom trabalho. Foram 117 voltas em 2 dias. O GP do Bahrein é daqui a uma semana. Por enquanto estou bem tranquilo, não depende nada de mim. Eu acho que o que eu pude fazer, eu tentei fazer da melhor forma possível. Vou estar aqui, vou estar na espera, estar preparado, então vamos ver o que vai acontecer. Na Fórmula E, Antônio Félix vence a etapa da Cidade do Cabo. Graças a uma ultrapassagem na última volta sobre o francês Jean-Éric Vergne, Antônio Félix da Costa venceu a 5ª etapa da Fórmula E, disputada na Cidade do Cabo, na África do Sul. Com o resultado, o português assumiu a 4ª colocação e deixou a briga ainda mais acirrada para a próxima corrida, a etapa de São Paulo, no dia 25 de março. No UFC Vegas 70, tivemos vitórias e derrotas para brasileiros. O UFC Vegas 70 aconteceu neste sábado aqui em Las Vegas, capital mundial da luta, e foi cheio de emoções. A luta principal, que seria entre o ucraniano Nikita Krylov e o americano Ryan Spann pelo peso meio pesado, categoria até 93 quilos, acabou cancelada horas antes porque o Krylov passou mal e foi retirado do card. Com isso, a luta principal caiu no colo do brasileiro André Muniz, o sergipano, que enfrentou Brendan Allen pelo peso médio em um combate de 3 rounds. Mas o brasileiro acabou finalizado pelo americano no final do 3º assalto. Na segunda luta mais importante da noite, o curitibano Augusto Sakai levou a melhor contra o americano Donteil Mayes na decisão unânime dos juízes. Pamela Rosa e Ismael Henrique são os campeões no STU Street, que foi disputado em Criciúma, abrindo a temporada do skate brasileiro. Foram 4 dias de competição e tanto no feminino quanto no masculino, o título foi decidido na última volta. Com os títulos de Pamela e de Ismael no Street, agora o STU recebe a modalidade Parque a partir de quinta-feira desta semana, também em Criciúma. E o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, mas amanhã estamos de volta e a gente começa a falar de Copa do Brasil, porque essa semana tem catarinense em campo. Amanhã eu te espero ao 12h30. Tchau, tchau!